pessoal, tudo bem? É com muita honra que eu inicio hoje a série de lives aqui da nossa comunidade criativa MarHub, que tem como intenção ser uma comunidade que traz pessoas criativas, mas que não só trabalham com criatividade, mas que às vezes ensinam criatividade, querem aprender a criatividade. Então, nós somos um hub, nós somos uma interligação para os criativos se encontrarem. Aqui a gente vai ter lives, vai ter reviews de cursos, com indicações, com feedbacks, com os maiores highlights dos cursos. Nós temos também o projeto Book Club, que vai falar sobre os livros, mais livros ligados à arte ou livros ligados a empreendedorismo. Mas eu estou muito contente de estar começando a nossa primeira live aqui no MarHub, estreando em grande estilo. O convidado de hoje é muito especial, o nome dele é Pablo Bione e ele é o Head de Inovação e Futuro do Conteúdo da Rede Globo, da nossa querida Rede Globo. Aquelas novelas, aquele telejornal, né? Aqueles programas em que você vê aqueles efeitos visuais, com certeza tem aí a mão do Pablo e da sua equipe. E a gente vai conversar hoje um pouquinho, né, sobre como é que são esses desafios, como é que é a interligação entre a arte e a tecnologia, né? O que é necessário para um profissional dessa área? Ele tem que ser mais artista, ele tem que ser mais ligado à tecnologia e saber coisas mais técnicas, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Olá! E aí, prazerzão estar aqui com você. Tá me ouvindo bem? É uma dúvida que eu tenho. Tô te ouvindo bem, muito bem. Tá vendo bem também? Isso é o que importa. Isso aí, tô vendo muito bem, tô adorando aí, ó, as coisinhas aí atrás, já tô vendo muito trabalho. Opa! Tô vendo o seu Excelente. trabalho aí atrás. Pô, ótimo, ótimo. Isso daqui é metade trabalho e metade colecionismo, né? São essas doideiras aí que a gente faz. Então, enfim, poxa, Marcela, primeiro, muito obrigado, tá? Parabéns pela iniciativa, eu acho super legal. Tenho visto já aqui algumas coisas, tem uma galera aí já entrando, já tô vendo, então vai dar para esquentar bastante essa conversa. Assim, super obrigado. E é super curioso, né? Eu já, assim, a gente teve a sorte de se conhecer, acho o teu trabalho também super bacana e ter sido chamado para dar um outro olhar sobre como eu comecei também, né? Assim, eu começo num viés que é muito mais artístico do que técnico. O técnico era um aspecto meu aí de que já tinha uma propensão, mas a luta para mim sempre foi sobre esse olhar do artístico, né? Então, poder falar um pouco mais sobre isso é super bacana aí. Margarete está aí. Tá chegando um pessoal maneiro. Tá. E a gente vai bater um super papo aqui hoje. Ótimo. Eu agradeço muito a sua presença. A gente se conheceu, na verdade, no Pixel Show, né? No Festival de Criatividade, em que o Pablo fez uma palestra e depois foi o meu mentor lá num programa de mentoria. Então, a gente teve a oportunidade de trocar uma bola, né? E manteve contato até então. A gente se curtindo nas artes, né, um do outro. Excelente. E aí, fiz o convite aí para a gente estrear a série de lives aqui do MarHub, esse novo projeto aqui de comunidade criativa com ele. É um imenso prazer meu ter você aqui. Olha, já tô aqui especial para você, ó, 15 anos de história da Globo, arte Excelente. Digital e o almanaque da TV Globo, hein? Tá especial aqui, olha. Não, obrigado. E, ó, também separei uns livrinhos aqui, depois eu mostro. Maravilha. Então vamos lá, Pablo. Você estava começando a falar. Como é que você começou na computação gráfica? Como é que foi esse namoro assim inicial? Que você estava falando que você veio da arte primeiro, né? Porque até se você pensar, né, eu sou de 79, né? Então estou com 42. Quando eu comecei a surfar nessa onda, a computação, primeiro que era o VHS, chegou, né? Não tinha internet. O que a gente conhecia era efetivamente o que a gente via na TV, né? Então a gente cresce muito admirando um aspecto assim, olha lá, olha o que passou no Fantástico, olha a vinheta do Fantástico. Era muito o contato que a gente tinha com a computação gráfica, ela vinha muito ao que era exposto pela TV e naturalmente por filmes que eventualmente a gente assistia, né? Sim. No meu caso, eu vim de um aspecto assim, minha família sempre me incentivou e
embora não tenha ninguém da área, é professor, médico, é isso, né? Aham. Sempre me incentivaram muito na parte de desenho, parte artística, o olhar, isso daí. Então, olhar para o aspecto da arte, mas compreender ela, assim, o gosto, o que eu gosto, qual é o processo artístico, conseguir chegar àquilo sem referência nenhuma, era uma tentativa e erro que me fazia muito bem. Aham. Eu entro na computação gráfica provavelmente com os meus 11, 12 anos, quando eu ganho do meu avô um computador, e esse computador, na época, não tinha mouse, né? Então, não Aham. existia mouse, era só digitando. E foi justamente nesse momento em que eu falei assim, cara, olha que legal, dá para fazer algumas coisas, dá para desenhar, dá para colorir, eram coisas de muito, muito simples, mas ao mesmo tempo Sim. me dava muita satisfação. Eu comecei a estudar Basic, que era uma linguagem de programação, Uhum. numa universidade aqui na UFRJ, numas aulas super pequenininho, em aulas que tinha em sábado. Depois, meus pais me colocaram num curso de programação, e aí, em cima disso, eu fui criando. Não é a mesma coisa, não me interpretem mal, mas é o que hoje a galera chama de arte generativa. Antigamente, a arte generativa ela existia porque era o que dava para desenhar na tela com uma linha, e a linha ficava Aham. andando e você programava isso fazendo, então eu achava aquilo ali o máximo. Depois eu entrei num colégio alemão, onde me deram muito respaldo para eu procurar o que eu queria, e foi ali que eu tive contato com uma empresa. Essa empresa ela não existe mais, mas ela era a TR Multimídia. E a gente começou a trocar. Aí, o meu amigo F-Gato, a F-Gato, excelente. E aí, essa empresa me deu acesso, eu pude ver o que era um designer, o Entendi. que era especificamente como a galera se preocupava, porque eu comecei a usar softwares que chegaram até mim, é, softwares que chegaram até mim. Eu vou parar por aí. Softwares que chegaram até mim, chegaram, entendeu? Chegaram. Mas assim, e não tinha manual, não tinha nada. Então, assim, era Sim. Animator, que não existe mais, era o 3D Studio, e o Photoshop. Então, a gente andava com isso. Depois de algum tempo, surgem esses softwares e a gente, né, consegue amigos que trazem, etc. Enfim, nessa hora eu comecei a entender o que era possível fazer com a tecnologia e o que era possível fazer com uma ideia de arte. Então, o barato para mim foi que, assim, para eu atingir alguma coisa artística, eu tinha que dobrar a tecnologia, ou dobrar os softwares para conseguir chegar naquilo. E às vezes era um lixo mesmo, mas estava tudo certo, pô, 15 anos, Sim. 14 anos. E eles falaram o seguinte, Pablo, entra na engenharia da PUC, Aham. vai fazer engenharia de computação na PUC e depois você volta. Eu entrei, quando eu entrei na engenharia da PUC, conheci um mundo completamente novo, que era um mundo de computação pesada, mas Sim. a parte gráfica você tinha que correr atrás. Entendi. Então era Então, muito mais técnico, né? era justamente. Mas justamente, Marcela, ali, naquele momento, Aham. eu conheci uma loja no Shopping da Gávea, chamada Aham. Condor. E essa loja, ela vendia material artístico. Então era o Conheço, seguinte, conheço. porra, Eu frequentava lá, comprava eles minhas agora, tintas. exato, eles agora estão no Parque Lage, eu acho que ainda É. estão. Então eu comprava muita coisa e o cara me ajudava muito. Ele me ajudava muito, 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 muito. Olha, faz isso, faz aquilo. Então eu, dentro da engenharia, procurava algum espaço que me Uhum. trazia a chance de exercitar o desenho, de botar cor e não sei. Então, foi uma situação onde não havia um mercado claro da computação gráfica, Imagino. mas foi crescendo. Então, eu acabei Sim. crescendo eu dei a sorte, a verdade foi essa. Eu dei a sorte de crescer com pessoas que são referências hoje e trocar com essas pessoas sobre um prisma artístico, Uhum. mas municiando eles de um aspecto da tecnologia. Então, ali Sim. dentro da PUC, eu entrei num laboratório chamado ICAD,
Do ICAD eu entrei num laboratório chamado TecGraph e do TecGraph eu fui para um outro laboratório chamado Vision Lab. Então a trajetória ela começou dentro de um experimental, onde o CAD era o ponto principal, depois para a computação gráfica, que apoiava empresas de óleo e gás, então eu trabalhei muito tempo com coisas de computação gráfica para a Petrobras, e depois entrei para um viés que era mais a tecnologia aplicada para o mercado de mídia, que foi o Vision Lab, e do Vision Lab eu entrei na Globo. E foi um período que eu entrei na Globo porque eu estava estudando Catástrofe. Eu estava fora do país, eu tinha ido fazer uma novela na Europa, em um período curto para essa novela, e foi quando eu estava capotando o carro, o efeito visual e fisicamente Você estava estudando Catástrofe, você estava estudando Não, eu já fazia. Eu era bom nesse negócio. Por algum motivo, eu era bom de destruir coisa no virtual. Mas nem tudo era só virtual, né? A gente Pegava um carro, você capotava, Exatamente, era capotamento real. Era capotamento real e a gente simulava como é que ia ser. E aí do capotamento real a gente depois emendava para fazer o virtual. Então você tinha que... E era equipe, era coisa louca. Era equipe de cara que só falava francês dentro de Portugal e eu ali no meio perdido. Então assim, era muito louco. Ao mesmo tempo era muito legal. Então a computação gráfica, a parte artística e a parte de tecnologia, elas nasceram muito de uma simbiose. No meu caso, ela saiu muito de uma simbiose. Eu sou autodidata no aspecto artístico. Aprendi a desenhar com lápis preto, grafite, né? Depois para policromo, pastel. Não experimentei óleo, mas experimentei acrílico e guache. Então eu fiquei muito nesse meio. Então, quero fazer alguma coisa. Desenhava rápido. E uma coisa que eu percebi, e eu não sei se você percebeu, porque agora eu já sei que você é uma usuária de Procreate, usa eu estou iniciando. E foi com uma pessoa até que eu conversei, que eu respeito muito, o nome dele é Marcelo Paff, e ele falou o seguinte: Pablo, tu já reparou uma coisa? Quando a gente está trabalhando no digital, né, usando a caneta, etc., a gente tem um limitante do equipamento. O equipamento sente 1024, 4096 níveis de pressão, mas a tua mão não tem isso. Então, a gente começa a criar hábitos na hora do desenho, no virtual, por exemplo, que são hábitos que te deixam fazer coisas mais rápidas, mas te limitam sobre um acidente artístico que pode ser exatamente o que você quer, né? Então, isso foi que durante esse tempo de tentar juntar a parte artística com a parte tecnológica foi o mais difícil. Entendi. Né? Quer ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo super trivial aqui, super tranquilo. Um dos maiores softwares de modelagem é um software chamado ZBrush. E ele faz você modelar como se estivesse virtualmente numa massinha virtual. Um dos softwares que são mais usados, é mais usado para desenho, por exemplo, é o Photoshop. Sim. Ainda assim, nesses dois softwares, você tem algumas restrições que são restrições para você chegar a um determinado efeito, você tem que usar artifícios que não tem absolutamente nada a ver com a vida real. Não tem nada a ver. Quando o software evolui muito, a interface ela já é aprovada e ela é natural. Então, mesmo fazer uma coisa complicada tecnicamente, ela se torna trivial, porque é uma lógica que você usa no digital. No mundo real, isso não acontece. E qual é o grande problema? É que até alguns poucos anos atrás, bota aí uns 10 anos atrás, nem tudo você tinha com uma interface tão amigável. Você não tinha processamento para fazer tudo que você queria. Você mal tinha um controle de cor no digital que te imprimisse algo que você fala assim, caramba, estou entendendo, a mistura da cor tá legal. Então, isso foi uma dificuldade. Já quando você vai para uma parte mais artística, né, é tudo muito mais rápido.
sobre o aspecto de você prototipar, um erro é muito mais aceito, né? E aí você começa a desenhar, você começa a ter hoje softwares que permitem você ter uma interface que te dá uma super experiência bacana de representar a tua parte artística, mas também entrega artisticamente alguma coisa compatível com a arte que você quer fazer. Então, eu acho que hoje a gente está num momento muito feliz do ponto de vista artístico e de tecnologia. Mas não acho que isso em algum momento poderia substituir, tá, Marcela? Então, Tá. não sei, meu cheiro. Minha pergunta, Pablo, é o seguinte: a gente estava conversando, né, sobre a formação, né, da onde veio, né, a sua específica, né? E só que hoje em dia, para quem quer começar, é mais fácil ser um artista tech ou é mais fácil ser um tech artista? O que você vê assim de mercado que você sente que seria assim o ideal ou o mais fácil para a pessoa iniciar? Bacana. Vamos lá. Então, assim, primeira leitura que eu tenho, você tem que saber onde está a tua aptidão maior, né? Se a tua aptidão maior ela vem pelo lado artístico, você vem pelo lado técnico. No meu caso, a minha aptidão é técnica, mas eu tenho uma vocação artística que eu gosto, uma coisa que eu realmente curto. Então, para mim, foi mais natural desenvolver a parte técnica para depois olhar com mais cuidado, com mais critério, o aspecto artístico. Tá? Assim, eu acho que todos nós temos facilidades para alguma coisa e nada impede de você ir de uma área para outra. Hoje, até respondendo essa tua pergunta, a gente está numa situação que é totalmente híbrida. Não existe o cara puro, que seja puro tecnologia, ou o cara que seja puro artístico. Ele tem que saber andar nos dois ali, é uma simbiose. Então, seja você começando numa engenharia, ou seja você começando numa parte mais artística, e a gente falando de aspectos mais tradicionais, um curso de design, alguma coisa assim, você em algum momento pode convergir, tá? Então, o que é importante é saber, para você alcançar o que você quer, você tem que saber comunicar o artístico e tem que saber comunicar o técnico. E não adianta você negar. Se você só quiser fazer uma coisa só, a tua mídia é restrita. O que não é um problema se para você não for um problema. Mas em termos de mercado de trabalho, o que se precisa é solucionar problemas e geralmente essa solução de problema é a integração entre uma coisa e outra, entre a arte e a técnica. É você saber sambar nos dois. Tá? Os conceitos precisam ser claros para você poder inferir na outra área. Então, te dar um exemplo. Eu sei como é que a cor funciona matematicamente e eu entendo como a cor funciona quando eu pinto com um lápis ou com uma tinta. Então, simular isso, entender esse comportamento é algo muito mais fácil quando você entende o que acontece nas duas áreas. Da mesma maneira que existem cursos prontos, cursos que já abordam isso tudo, que é uma vertente do meio. Por exemplo, existem muitos cursos hoje para games, criação de game. Entendi. Onde eles abordam a modelagem, onde eles abordam a programação, mas é uma coisa muito técnica, é uma coisa muito, olha, vamos fazer isso daqui, vamos entregar, tá legal, é isso, tá? Então, assim, é importante você compreender que a arte não pode ser um assunto descartado para um cara que é técnico puro e nem uma programação básica ela deve ser uma ojeriza para um talento, né? Para um talento artístico. Né? Eu acho que vai um pouco por... É o Danilo aí falando. Danilo é fera, Danilo está programando mais do que eu hoje. Enfim, então assim, eu acho que a pegada é essa, tá? Tem esse ponto. Não sei se eu respondi totalmente a tua pergunta. Não, mas respondeu. Estou aqui para você perguntar. O que você faz, assim, especificamente na Rede Globo? O que a sua equipe... Como é que é a interface lá com as outras equipes? Quais são as demandas de trabalho que você realmente desenvolve lá? Tá. Dentro da Globo, eu entro numa área que é chamada Centro de Pós-Produção, CPP, e em cima desse CPP é a Central de Pós-Produção. Tudo de computação gráfica que atendia a Globo para entretenimento
eu fazia parte desse grupo. E aí, dentro desse grupo, eu era um núcleozinho pequeno chamado Pesquisa e Desenvolvimento para Computação Gráfica. Tá. Minha trajetória começou como modelador 3D, meu ponto de modelagem era tudo que não era humano, eu era ótimo em carro, naturalmente, assim, e integrar, ligar, tem que ligar um software que não comunica com esse software, ligar. Mas eu tinha, como te falei, tinha esse olhar artístico, sabia como é que as coisas se comportavam, a parte de iluminação também, eu trafegava super bem por ali. Quando a gente compreendeu que arte e tecnologia de fato davam diferença quando tinha uma ponte ali que fazia isso bem, eu comecei a despontar muito com uma equipe fera nessa área de pesquisa e desenvolvimento. E hoje, o que eu faço, na verdade, num momento onde a Globo se posiciona como uma empresa Media Tech Lab, né, que é tecnologia e mídia andando junto, eu ajudo a empresa a pensar roadmaps de futuro, a olhar como é a experiência do conteúdo no futuro, né? Hoje, a gente assiste televisão e a televisão ela é esse device, mas eu falar que hoje a gente assiste televisão já é uma característica. Hoje a gente assiste ao device. E esse device ele pode ser a TV, ele pode ser um monitor do teu computador, ele pode ser o teu celular. Então, eu olho para como melhorar os processos gráficos da empresa. Eu faço pesquisas para a empresa sobre vários outros temas, voz sintética, humano sintético. Eu ajudo a desenhar, junto com as outras equipes, esse futuro. Então, eu tenho uma equipe lá que é o C-Design, que é hoje a equipe do CPP, que anda sempre em parceria muito comigo. E isso tudo trabalha dentro do meu hub. E o meu hub hoje é o hub digital. Então, do que a gente está falando? A gente está falando de uma empresa que é nativa, né? Tinha uma coisa pesada da novela, da mídia, etc., e que agora entrou numa era digital. E eu agora estou nesse meio, né? Repara, eu antes fazia arte dentro da tecnologia, até usando a tecnologia, a arte, e agora eu estou num outro escopo, que é o digital e o modelo mais tradicional, e fazendo essa ponte, usando a tecnologia para prover experiências, para prover uma maneira da gente consumir um conteúdo. Hoje a gente não consome mais conteúdo, Marcelo, hoje a gente consome experiência, né? Sim, e a boa experiência, ela é enriquecida com uma tecnologia que seja compatível, que não tenha atrito, que não gera atrito, né? Então é a gente caminhar dentro desse processo. Então a minha área ela se relaciona com as outras, trazendo o futuro do conteúdo. E não importa o tipo de pesquisa que eu tenho que fazer para isso, tá? Então, é assim. Eu vou te dizer, Pablo, eu acho que antes um pouco dessa pandemia, eu não sei, a minha percepção, né? Era tudo um pouco mais fácil. Eu acho que a pandemia acelerou muito essa questão tecnológica, a questão da usabilidade, né? Vamos supor, meus pais que não tinham tanto experiência a fazer certas coisas online se viram obrigados a fazer para resolver suas questões. Então, acelerou né, a usabilidade. E aí tinha alguém escrevendo aqui no chat para a gente, né? A questão do UX e UI, né? Então, são áreas que você vê uma crescente muito grande, que é a experiência do usuário, né? Como é que vai ser essa interface. E hoje eu estava vendo as palestras de um festival que está tendo agora na cidade, no Museu da Manhã, chama Ethereum Rio. Não sei se você viu. Eu conheço, inclusive, o Uno. O Uno Oliveira deu uma palestra lá ontem, super fera também. É um cara que vale a pena você trazer aqui para conversar também. Eu vi a sua palestra com ele no YouTube também. Muito legal. E aí eu tava lá e tava no site assim, assista live no Twitch. Eu falei, gente, nunca entrei no Twitch, mas vou entrar no Twitch. Achei até legal assistir a palestra pelo Twitch. E o interessante que eu queria falar, na verdade, é que começou uma palestra e eu não entendi a palestra. Pablo, eram palavras, verbos e substantivos que eu falei assim, eu nunca ouvi isso. Nunca ouvi falar nisso. É uma linguagem que está se surgindo, que eu acho que a gente tem que acompanhar, mas eu acho que agora com essa pandemia, que várias coisas se aceleraram, eu acho que deu um skyrocket, deu um foguetão aí,
que eu falei, gente, eu não tô entendendo do que a gente está falando nessa palestra. Tipo, e isso eu acho que vem de encontro muito com a sua área, que trabalha com o que você fala com meta-human, né? Que você modela o corpo, né? A textura da pele, o cabelo, né? E cria, vamos supor, jornalistas que vão apresentar com uma voz e vão apresentar o jornal, por exemplo. Ou o jogador de futebol que vai aparecer ali na modelagem no campo quando teve a Copa do Mundo. Esse ano deve ter muita coisa diferente também, né? E aí você mostra os jogadores em campo interagindo. Mas como você faz pesquisa, eu queria um pouquinho, tipo, pick your brain, né? Eu queria um pouquinho da sua experiência. O que você antevê? Porque eu já estou vendo que o nosso presente já está muito cheio de futuro, de promessas. Temos o metaverso, temos o meta-human, temos o computational creativity, temos muita coisa que está embrionário, vamos dizer assim, né? E essa interface com a arte, com a tecnologia e a arte também, né? Porque você vai entrar com os gamers ainda muito mais fortes do que é hoje em dia. Você vai entrar com, vamos supor, a gamificação da educação, por exemplo. Como é que você educa de uma forma que estimula, né? Então, a arte está muito aí dentro, porque tem toda a interface, né? Tem toda a questão da modelagem, tudo. E o que está acontecendo, Pablo? O que acontece? Me explique aí essas palavras que a gente não entende. Então, vamos lá. O que está rolando é o seguinte, e isso é uma opinião extremamente pessoal, particular, é uma coisa que eu venho observando. Primeiro ponto a gente já está entrando na segunda geração, indo quase para a terceira geração. Não, a terceira ainda não, estou pensando na segunda geração, que ela já nasce com o aspecto de interatividade. Ela existe a interatividade, vídeo, internet, e existe também o touch, tá? Existe o touch. Somado a isso, você tem essa última geração que ela já nasce 100% dentro de um modelo relacional que tem a tecnologia como uma interface de comunicação. A gente se comunica de várias maneiras, minha geração especialmente. Ela se tornou, ela foi digitalizada, mas ela não é uma geração nativa digital. Então, nós temos um pouco de dificuldade de viver determinadas coisas, porque os nossos valores, eles estão... A gente compreende, a gente aceita, mas não necessariamente a gente vive aquilo, porque não faz parte dos nossos valores essenciais ali. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. É a característica da geração que você está trazendo. A maneira como as coisas se tornaram mais imediatistas, também pela velocidade dessas entregas, também fez com que o olhar para o aspecto da qualidade fosse mais benevolente em relação à atenção para maior disponibilidade e maior opção. Então, eu havia até uma palestra, esqueci o nome da pessoa agora, que foi bem bacana, onde eu falei assim, cara, a galera prefere uma coisa mais mal feita, mas prefere mais quantidade e mais opção do que uma coisa super rebuscada. Super rebuscado é cringe, né? E eu achei curioso, é um ponto de vista, eu nunca tinha visto isso. Achei curioso, botei isso na cabeça e falei, vou prestar atenção nisso, porque é uma coisa meio fora da curva. Bom, então o que está acontecendo hoje? Você tem uma mega disputa. Né? Primeiro porque a gente foi obrigado a ficar totalmente digital, a gente foi obrigado a viver com o incômodo da pandemia de não ter o contato, mas a gente recebeu alguns outros benefícios, que foi o benefício da agilidade. Mas o benefício da agilidade ele vem com o benefício do estresse, porque você troca de um lugar para o outro com muita facilidade, você não tem descanso, você está com tudo no clique à tua mão. A tecnologia não foi diferente, ela foi muito responsiva a isso. Ela estava esperando uma oportunidade para que todo mundo precisasse exercitar e se digitalizar. Então, hoje a gente tem mais gerações que entraram dentro desse mundo. Bem, com isso dito, uma grande parte está achando muito bacana. Descobri um mundo novo.
Uma outra parte que já gostava foi acelerada, porque ela agora está fazendo coisas que nunca viram. Junto com isso, surgem oportunidades, né? O que eu trago para você hoje é o seguinte: antigamente, uma pessoa que sabia modelar um ser humano de uma maneira perfeita era absurdamente valiosa no mercado. Uhum. O cara sabia usar e dobrar o programa. Hoje você consegue gerar uma pessoa ultra realística sem saber nada. Usando parâmetros, quer um nariz maior, quer um nariz menor, você gera. É claro que você tem suas restrições, né? Mas você gera. E é super realístico, né? Então, em muito pouco tempo, criar humanos virtuais super realísticos, para mim, não vai ser nada demais. Isso vai ser batido. Uhum. O que leva a pensar que o diferencial não vai ser o humano. Ou vai ser o conteúdo do humano, ou vai ser você voltar para uma abstração do que é um personagem. E aí você cria. Entendi. Né? O fato é que a gente está caminhando para uma situação onde a tecnologia ela está sendo assessorada, né? Por machine learning, por deep learning. São técnicas que aprendem o que a gente dá para facilitar, seja um traço, seja um desenho, seja uma modelagem, entendimento de um rosto. Então você tem isso na mão. Bom, então respondendo, está havendo um boom de tecnologia. Esse boom de tecnologia ainda está todo mundo tateando metaverso. Todo mundo fala de metaverso, NFT, as criptos. As coisas elas ainda estão muito dissociadas, mas está todo mundo surfando nisso, né? Para gente fechar o racional de para onde a gente está indo, para mim está claro que a gente está indo para um lugar onde a interação ela vai ser melhor. Eu vou interagir com um game, eu vou interagir com um jornal, eu vou interagir com um conteúdo de uma maneira melhor. Uma outra coisa curiosa, a tecnologia ela está indo para um jeito que ela quer refletir a pessoa que consome. Muitos jogos hoje você gasta muito mais tempo criando o teu personagem do que jogando. É verdade. A quantidade de filtro disponível para você se colocar, se expor de uma outra maneira, também é diferente. Então, a gente está indo para um lugar onde a gente vai ter interatividade, onde a gente... Só que a gente está num momento muito narcísico, eu diria, ainda da tecnologia, né? A gente ainda está usando ela muito para o eu. É assim, eu vou criar alguma coisa que todo mundo vai querer, é o NFT. Eu vou fazer um filme meu aqui e todo mundo vai consumir porque eu consigo disponibilizar isso para todo mundo, né? Então, quando você começa a olhar isso dessa maneira, é todo mundo querendo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, mas não se presta atenção. São poucas pessoas que param para prestar atenção. Então, em algum momento, a gente vai parar com isso. Aí, esses pilares que eu citei, eles vão se comunicar, eles vão se encontrar, e aí, provavelmente, a gente vai definir o que vai ser um metaverso para valer, né? Mas essa questão do eu, para mim, você acha que no futuro a gente vai parar de olhar para o eu e olhar mais para o conjunto? O que nós podemos fazer? O que seria bom para essa comunidade? Para onde estou? O que seria assim a evolução disso, da sua visão? Eu não tenho certeza, eu tenho cheiros, né? Se a coisa evolui da maneira como ela está evoluindo, travou um pouquinho. Oi. Oi, agora sim. Entrou uma ligação aqui. Desculpe. Nada. Desculpe. Quando a gente olha dessa maneira para esse futuro, para essa tecnologia, a impressão que me dá é que a tecnologia quem vai mandar é quem consome, porque, como eu te falei, tudo está muito relacional. As pessoas querem usar isso para se conectar. Então, provavelmente, iniciativas open
iniciativas colaborativas, elas vão ter uma preponderância frente a formatos, né? Comunidades open estão ganhando muita força agora. Então, tudo deve caminhar para alguma coisa muito de criação comum, né? É o público desenvolvendo as coisas e usando e fazendo. E provavelmente a tecnologia deve ajudar a gente a tirar tarefas e tirar coisas mais braçais e dar um pouco mais de tempo para a gente respirar, olhar de uma outra forma, poder expandir um pouco mais essa pegada de caramba, olha lá, olha como é que eu posso ajudar a outra pessoa. Eu acho até que na pandemia muito aconteceu, tá? Inclusive porque na pandemia, por exemplo, foi um momento onde eu tinha na minha casa uma impressora 3D, onde eu tinha na minha casa conhecimento, né, meu de modelagem, e eu ajudei algumas pessoas imprimindo aquele bloqueador e imprimindo um treco para entubar, porque os aparelhos estavam acabando. Nossa. Então, comecei a modelar e ajudar com um médico, o nome dele é Bomi até, Bruno Bomi, e a gente, imprimi vários, ele até me deu um feedback de, Pablo, ajudou pra caramba, o pessoal se emocionou, assim, muito doido, né? Então, quando você olha assim, cara, peguei uma coisa minha, peguei, joguei lá pro outro lado, deu pra ajudar. E aí, senso de comunidade, aí várias pessoas usando a tecnologia. Então, provavelmente, tudo deve caminhar para um movimento de maior consciência, tá? Enfim, é uma sensação minha. E deixa eu te perguntar, já que você tocou nesse assunto da modelagem 3D, que você tem a impressora, fala um pouquinho sobre isso. Você já tem impressora há muito tempo, você já modela, esses bonequinhos aqui em cima foram feitos por você? Na verdade, não. Na verdade, é uma coisa bem curiosa, tá? Que é o seguinte, eu comprei uma impressora, eu já tenho há mais de 6 anos garantidamente, tá? Você está sempre na vanguarda, né? Você está não, no início dos movimentos, né? É vontade de fazer besteira, cara, é isso. A real é essa. Aí o que aconteceu? Eu tenho 2 impressoras, eu tenho uma impressora que é uma impressora de filamento e tenho uma impressora de resina. A impressora de filamento, ela até pouco tempo era a maneira que você tinha de imprimir coisas grandes a um custo baixo. Tá. E a de resina, você imprimia coisas pequenas, mas super detalhadas. Super detalhadas. Poro, né? A gente está falando de poro. Dava para... Você sentia, né? Você tem aí para mostrar para gente? Ó, eu tenho um Thor aqui. Deixa eu ver esse outro aqui. Eu tenho o Thor e tenho o Bandido do Pantera Negra. Então, assim, você vê, eu não sei se vai dar para resolução, mas aqui, ó, bem pequenininho, tem muito detalhe, né? Tem, você vê acho que a cicatriz dele aqui, né? Tem, perfeito. Aí, o que acontece? Quando você vai para uma impressão de PLA, você não tem. Você não tem nada de... Isso daqui tá desse jeito, porque eu passei horas pulindo esse negócio. Isso que eu ia falar. Não dá. Isso aqui é um inferno. Isso é ótimo para você fazer coisas maiores, né? Por exemplo, eu ia falar, tá bem polido ali a careca dele. Eu falei, nossa, passou bem. Para fazer esse capacete, foi em filamento. Então, se você reparar, você vai ver até umas listrinhas, né? Então, assim, trabalho manual, para você que gosta de dar acabamento, fazer coisa assim, provavelmente essas impressoras elas são a um custo bacana e você consegue entregar bem. Mas se você quer fazer modelos, bonecos assim, mais detalhados, tem que ir numa resina, né? Não tem jeito. E eu comecei nessa, eu fui descobrindo o que é. Aí eu comprava a ponta, porque o problema da impressora é o seguinte, isso é um treco, né? Isso daqui é uma geringonça. Porque aí você tem um filamento que é um plástico. Esse plástico não pode ter umidade. Se tiver umidade, já dá problema na hora de imprimir. Aí, esse plástico ele passa por um tubo que esquenta. Aí o filamento derrete. Quando o filamento derrete, ele passa por uma pontinha. E essa pontinha sai um filamento fininho que vai dando volta, uma camada em cima da outra. Só que é o seguinte, se a temperatura varia, sai mais ou menos plástico. E aí vai dando bolha. E aí o negócio desmonta. Aí você está imprimindo, tipo, já
para ir pelas suas 14, 20 e poucas horas de impressão. Quando você olha, a porcaria embolou, tá um bololô de plástico em cima, aí tu tem que parar, Nossa. cortar, aí você vai começar de novo, não vai, ou imprime daquela parte, é um drama. Já a impressora de resina, não. A Aham. impressora de resina, hoje tem grandes, você consegue imprimir coisas maiores, é um custo ainda muito elevado, pelo menos para minha É. opinião. Mas você aperta o botão, ela imprime e sai. O problema da resina é que a resina ela tem que passar por um processo de limpeza que é com álcool 99, né? Álcool isopropílico 99, e depois você tem que fazer a cura da resina usando luz UV. Né? Ah, Então, é? Para ela não amarelar? É isso? não, senão Não? ela endurece e racha, ela Ah, quebra. é? Você precisa curar a resina, senão ela começa a quebra, ela estoura, não serve para nada. Então, assim, só que esse álcool isopropílico ele é extremamente tóxico. Uhum. E eu não sabia bem, assim, eu tinha uma suspeita, mas eu não. Pô, eu queimei essa minha parte inteira da respirando, queimei, falei, cara, que besteira que eu fiz, dei molinho. Você não precisa de muito não, tá? Você não precisa Aham. de muito não para queimar. Então, assim, foi meio que uma combinação. Algumas coisas eu modelo, outras coisas eu baixo, outras coisas eu adapto, né? Parte assim, de você criar uma peça para encaixar algum equipamento, projetar esse tipo de coisa, assim, é super bacana, rola, sabe, de você fazer. Mas é uma experiência, você vai Sei. adaptando ao que você precisa. Hoje você consegue fazer coisas infinitas. Há quem diga que todo mundo vai ter sua impressora em casa e você, Aham. preciso comprar uma peça de alguma coisa, a impressora baixa essa peça, imprime e você usa ela, né? Então, assim, Sim. existem mercados disso, mas ainda, assim, é uma viagem. Isso eu fui lá atrás, quando idealizaram a impressora, pensaram dessa maneira, falaram dessa forma, né? Então, assim, pô, curioso. O pessoal está imprimindo órgão e está imprimindo também comida, né? Então, Comida? comida, comida, Como é que é a comida. comida? Eu não tenho a menor ideia. Eu sei que eles fizeram uma carne impressa. E fizeram, e a carne parecia uma carne, tinha gosto de carne, mas era esquisito. Assim, quem provou, eu até vi na reportagem recente, muito curioso, muito curioso. Que É o, legal, que sub, é o interessante. substrato, né? É o É. substrato que estão usando lá. Nunca tinha visto também, fiquei surpreso. A Não tenho a vontade de carne me comer carne. surpreendeu. Eu já tinha visto, Também, né, os bonecos, tudo isso assim. Mas exato. eu acho que a impressora 3D ainda vai vir com muita força, né? Ela já existe há muito tempo. Tem até Aham, um documentário no Netflix de grandes empresas já brigando há muito tempo atrás uhum, pelo pioneirismo aí, para ficarem uhum, na frente, né? Então já é uma briga que já tem muitos anos. uhum, Mas para gente, né, para o dia a dia, para realmente. Eu estou precisando, sei lá, de um gancho para pendurar meu chapéu. Vou lá e imprimo o gancho. Estou uhum. precisando, sei lá, uma ferramenta, imprimo a ferramenta. Eu acho que isso ainda está um pouquinho distante no É, nosso dia a dia, mas o custo compensa. O compensa? custo compensa, porque é barato. Você imprimir isso é barato. O Aham. problema é o seguinte, é que ou é rápido, ou é barato, ou tem qualidade. Aham. Então, Sim, sim. o problema é esse. Para você imprimir, você tem que ter paciência. Nem sempre os equipamentos eles são amigáveis. Uhum. Melhorou muito, mas ainda tem que melhorar mais, tá? É uma coisa Sim, aí que a gente tem que evoluir, com certeza. Mas tem assim, com tem um certeza. aspecto lúdico, né? Tem um aspecto lúdico aqui. Isso daqui é um capacete do Homem de Ferro, que ele é de alumínio. E aí eu peguei um bloco de 50 por 50, mandei ele para a China, e os caras fizeram em CNC para mim, uma técnica de impressão. Então Ah, Tá é? vendo? Tá vendo? Tá até. Como é alumínio, ele é muito bruto, né? Eu não quis. Não Aham. tá polido, não tá nada. Do jeito que saiu da impressora, né? Então, Que legal, hein? entra um bloco, você dá um modelo 3D, sai isso. Pesa uns Entendi. 4 quilos garantidamente. Garantidamente uns 4 quilos. Não dá para andar no carnaval, não. Mas Nossa, para que parar a porta legal. dá.
Que legal. E falando assim, que você falou, mandou para a China, fez e tal. Uhum, O Brasil, onde que ele se encontra nessa corrida? Ele está muito distante uhum, quando você vê essas novas tendências, essas novas, né, tecnologias. Você uhum, aí na ponta com, uhum, com suas coisas particulares, com a modelagem e tal, mas também na Globo, né? Na ponta lá dos efeitos visuais. uhum, Mas o Brasil, ele está muito defasado, ele uhum. está indo bem. Como é que é a sua visão assim da gente frente a essas Beleza. tendências? Você pegou num ponto que eu acho assim, crucial, tá, Marcela? Existem duas coisas que a gente tem que separar. Primeiro é a Uhum, tecnologia e uhum, depois é a inteligência da tecnologia. tá. O Brasil ele tem uma formação, tem pesquisadores e tem profissionais que são assim admirados e são assim concorridos muitas vezes. Uhum, Sobre o aspecto de efeito visual, a gente está tendo uma super saída da nossa galera, né, da galera do mercado de VFX Brasil, justamente por conta dessa propensão que a gente tem a trabalhar com várias coisas, mas também impulsionado por um motivo que é a desvalorização da moeda em relação à moeda estrangeira. A sim. mesma, a mesma coisa que eu acabei de falar tem um problema interno para a gente. Os equipamentos, a gente não tem uma indústria de produção de equipamentos que, para a Uhum, gente fazer pesquisa que você não paga em dólar. Então, os equipamentos eles são muito caros. Aconteceu uma outra coisa curiosa. Tudo hoje se faz usando processamento gráfico. tá. Processamento gráfico precisa de uma coisa chamada placa de vídeo. E a placa de vídeo hoje está sendo usada para minerar criptomoeda. Aham, Então, todo mundo quer minerar criptomoeda. E o fato deles quererem fazer isso, a busca para esse equipamento fez com que naturalmente os preços aumentassem, disparassem. Né? Então, assim, eu tenho um amigo que comprou uma placa por R$ 3.000. Essa placa hoje, velha, está custando mais do que ele pagou. Então, tem uma falta no mercado e para a gente que precisa fazer isso e depende, é mais caro. Então, de fato, para a Globo, uma empresa de ponta que investe em uhum, tecnologia, etc. Se sim. você está lá, você está num polo e você está trabalhando na crista da onda. Né? Por outro lado, se você não está num lugar que não tem bala para colocar em investimento desse, cara, a gente vai ter um problema. Você vai ter que Sim. focar muito num aspecto, sabendo que provavelmente você não vai alcançar. Então, assim, a gente sabe, a gente tem condição. O Brasil, né, pessoas, tem condição de um mega desenvolvimento disso, mas eu diria que hoje, até pela situação socioeconômica que a gente está, tá difícil de você acompanhar essa crista, né? Uhum, Para você comprar hoje um iPad, que é, por exemplo, um equipamento, dois equipamentos, isso. É. cara, é um custo fora da realidade. Aí você fala, não, não compra um iPad, compra uma tablet e liga no teu computador. Aí você compra uma tablet que de fato é mais barata, para aí, R$ 1.000. Vamos pensar assim, R$ 1.000. Mas precisa comprar um computador. E todo o resto do computador é caro pra caramba. Né? Sim. Então, assim, a gente tá com esse problema de entrada do aspecto pessoal da tecnologia para conseguir fazer essas viradas. Mas definitivamente nós temos super talentos aqui e que a gente está olhando crista da onda e para algumas coisas a gente talvez esteja até mais à frente, com toda certeza. Né? Mas a questão assim, Legal. somos poucos comparado a Sim. uma situação mundial. Então, E falando uhum, nisso, olhando assim para fora, quais são suas referências e influências? Qual a empresa que você olha, ou uhum, profissional que você está sempre ligado, ou até uma uhum, revista que sempre está trazendo coisas de ponta. Onde você está olhando, uhum. né? Quais são aquelas pessoas que você segue no Instagram, que você colocou lá o alarmezinho para ver quando ela posta alguma coisa? Ó, Conta aí pra gente. excelente, excelente. Ó, eu vou falar uma coisa. A gente tem que olhar, a gente tem que ter uma cultura e a gente tem que olhar. Então, assim, primeiro Aham. ponto, meu grande mentor foi Bruno Feijó, foi o meu professor de faculdade. E dentro da Globo eu tive vários professores lá dentro, né, que foram Uhum. amigos de trabalho. Porra, tem o Tony Cid, tem o Gustavo Garnier, o próprio Uno sobre o aspecto artístico, Sim. do aspecto mais.
existem definitivamente referências para mim, né? Um cara que eu falei assim, cara, que loucura, foi um cara chamado Joe Gaeta. O Joe Gaeta é o cara que fez o bullet time do Matrix. Esse cara, ele concebeu uma quebra de paradigma. Ele falou o seguinte, eu vou tocar um efeito especial no tempo de uma bala. Se a bala andou isso, o mundo girou tanto. Então, é como se ele congelasse o tempo em relação à bala. E o por trás dele é muito bom. Existe hoje uma pessoa que eu acompanho muito sobre o ponto de vista na empresa, melhor falando, sobre o ponto de vista de tecnologia. Eu gosto muito da Digital Domain. E tem um cara lá chamado Doug Rubble. O Doug Rubble foi um cara que recentemente colocou uma pesquisa de humano virtual super real. Ele foi um dos primeiros a botar, também super bacana. Uhum. Agora, isso tudo que eu falo para ti, além de eu olhar isso tudo, eu corro muito atrás de filosofia. Eu não sei por que eu estou falando isso, mas é uma coisa que hoje eu tenho olhado bastante. Já que filosofia para tu entender o que está acontecendo. Quer dizer, a tecnologia, por tecnologia, não vale nada. Você tem que olhar assim, o porquê dessa história toda. E tem várias cabeças pensantes que colocam isso. Tá? Eu tive até uma coisa super legal. Dentro desse trabalho da Globo, eu tive a oportunidade de conhecer o Joe Gaeta, pessoalmente, de conversar, ele virou meu amigo, assim, de trocar mensagem, etc. E é muito fora da curva você ver que a gente, às vezes, idealiza, né, um patamar, alguma coisa, que na prática não é bem assim, é muito comum. É muito comum. A gente diz assim, nossa, eu quero chegar ali. Cara, você já é isso ali muitas vezes para muitos desses caras. Só que a oportunidade chega diferente para a gente. A gente olha de uma maneira... É muito comum isso lá, para aqui não tanto. Então, a gente tem esse potencial de ampliar, tá? Revista, cara, tem FX Guide, para quem gosta de computação gráfica, para quem gosta de efeito visual, de novidade, FX Guide definitivamente é uma referência. Deixa eu só fazer uma pergunta, fiquei curiosa. A questão filosófica, você fala em que sentido da filosofia? Olha, é assim, escutar os pensadores contemporâneos. É isso. Às vezes eu vejo Pondé, às vezes eu vejo Karnal. É assim, uma coisa que não seja o techniquez, que era para tu ver o seguinte, beleza, eu estou fazendo isso tudo, mas como é que as pessoas estão... Qual o problema que as pessoas hoje em dia estão enfrentando? O que está havendo? Né? O que está rolando aqui? Né? Entendi. Então, assim, tem alguns pontos que são curiosos, né? E você vê, falando super rápido sobre arte e conteúdo também nesse ponto, tem um cara que eu gosto muito, André Damer. Ele faz uns desenhos, tipo umas caricaturas, já há bastante tempo. Cara, a simplicidade do traço dele. E assim, um desenho super simples, com uma frase super simples, cara, é uma crítica que tu fala assim, cara, se eu tivesse que fazer isso num audiovisual, isso ia ser um problema, você tá entendendo? Então, assim, é um problema, vai demorar, vai custar, vai ser um drama. Então, assim, o que eu posso dizer para você, esses são os principais. O aspecto da filosofia é muito isso, para você entender problemas que estão acontecendo, como é que a galera tá vendo, e você entender como é que a tecnologia, em algum momento, pode esbarrar com isso. Você hoje cria muito potencial tecnológico sem um problema para resolver. E aí você cria alguma coisa e fica tentando resolver o problema. É justamente o contrário que a gente tem que pensar, né? Eu acho que a coisa bate um pouco por aí, tá, Marcelo? Legal. É legal ver a sua visão, né? Porque às vezes a gente fica muito no tecnológico, né? Muito na arte. E trazendo questões filosóficas da vida, né? Qual é o grande problema? Qual é a grande questão que a gente, né, enfrenta? Como é que a gente resolve isso? É certo ou é errado, né? Para qual caminho estamos indo? De repente abre possibilidades, né? Para a gente aí trabalhar essa interface. Legal. Exatamente. Olha, Vione, estamos chegando agora no finalzinho da nossa live. Opa! Olha, a gente vai para umas rapidinhas aqui, umas indicações Ótimo. suas.
Mas ficou o gostinho de quero mais. Então, eu já quero Por te favor. convidar aí para uma próxima, para a gente estender depois esse papo, conversar mais Pô, um pouquinho, excelente. que está Vamos muito nessa. legal. Vamos nessa. Vai ser um Deixa, prazerzão, Marcelo. deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui. Olha, acho Uhum. que a gente recebeu uma perguntinha aqui, rapidinho. Olha, qual Aham. empresa contratou na China para fazer esse capacete? Ó, o pessoal curioso aí do seu E, capacete, hein? cara, eu nem sei qual empresa que foi, porque o caso foi o seguinte, eu mandei isso daí para um serviço, e aí esse serviço nem existe mais, que hoje em dia Aham, ficou tudo mais... Eu mandei para eles usinarem lá, eu já fiz isso já tem alguns bons anos, nem legal. lembro. Legal, mas é impressionante, né? E vem um negócio para você todo 4 Pô, quilos, bonitão. pô, excelente. Então vamos para as rapidinhas, Bione. Vamos lá. Olha, indicação de livro. Qual que você indica? Show. Olha só, vamos lá. Vamos começar no essencial. Ó, esse daqui, que é o livro da Visual Effects Society. É um livro que você consegue comprar tranquilamente, qualquer lugar digital você compra. Ele geralmente é atualizado e o bacana é que quando você compra ele, você tenha... Olha só como é que funciona, como é que funcionava antigamente uma câmera e como é que Aham, hoje funciona uma câmera. Os problemas que você tem e como o efeito visual ele permeia o aspecto da tecnologia. É um guia. É uma coisa que, se legal. você tem curiosidade, esse é essencial. Um outro que eu acho essencial, e esse daqui eu guardo com o maior carinho, porque foi difícil eu comprar, e caiu o meu contra-luz aqui, é do Andrew Loomis, que é o Creative Illustration. Esse daqui, para desenho, é uma mega referência, uma aula que você tem. Legal. Eu abro, depois eu envelopo ele de novo, porque foi tão difícil eu comprar que eu preservo ele assim. Eu tô vendo que. Eu falei, ué, não Ele tem. abriu? Não, ele tem um plastiquinho aqui, eu abro ele aqui, ó, tá vendo? Eu abro ele aqui. Tá super bem cuidado. E esse outro aqui, cara, esse outro daqui é muito legal para quem quer entrar na parte digital, que é o o Generative Design, tá? Legal. Na verdade, ele explica para artistas uma maneira Aham, de criar uma programação que retorne aí os gráficos, que retorne. Então, assim, é muito legal. E esses interessante. três, para mim, são assim, bacanas e que estão sempre aqui perto de mim, ou para inspirar, ou para referência, ou para abstrair a mente. Esses daí estão sempre aqui comigo. E é bom a gente ter esses livros, né? Porque a gente Sim, abre e começa a pensar certas coisas em cima do briefing, de repente, que a gente recebeu, né? E total, aquilo total. vai levando a Uhum. novos pensamentos. Então, é um livro que você não lê de cabo a rabo, né? Mas é sua Exato, referência, aquilo para exato. abrir sua inspiração. E quem é um mentor para você? Quem foi, assim, uma pessoa que te guiou? Pode ser sido presencialmente ou não, mas alguém que você sempre lembra quando você vai tomar suas decisões profissionais, né? Quanto aos efeitos visuais, né? Suas impressões 3D. Cara, isso é muito engraçado. Assim, definitivamente um mentor que eu tenho foi o meu Aham. professor de faculdade. Ele que me orientador, o cara me colocou muito, muito à frente de problemas para resolver, que foi o Bruno Feijó, né? Ele era da PUC. Assim, a maneira como ele me ajudou a resolver, a maneira como eu levo isso até hoje, tento trazer alguns pontos também para a minha equipe. Um ponto curioso que eu posso também dizer para você é que num modelo criativo, num modelo que a gente precisa, tem a colaboração de todo mundo, né? Então, assim, Uhum, sim. eu tenho uma equipe que é um inferno eu trabalhar com ela, porque os caras são bons pra caramba. Então, que bom. É um problema bom, né? É um problema bom, mas é assim, um problema que tu fala assim, cara, e isso daqui? Aí você tem a tua experiência e você tem o super conhecimento técnico desses caras. Então, eu Uhum. acabo criando ali com eles uma dinâmica onde eu puxo para um lado a experiência, eles me puxam para um lado, ó, vamos para essa parte técnica aqui, vamos, olha isso, pô, eu compro essa briga, vambora, vambora então, tô junto, se tu compra, eu compro também. Legal. É difícil, é um equilíbrio, então você acaba aprendendo muito, e essa galera que eu tô, cara, é muito bacana, eu aprendo demais com eles, Legal. demais. E quais são as top Uhum. feiras ou eventos
da área de efeitos visuais no Brasil, no mundo, para o pessoal ficar alerta aí que quer ir visitar. As feiras, não é? Isso. Então, beleza. Brasil, eu gosto muito da Pixel Show. No Pixel. E a gente tem VFX Rio, que para mim assim, é uma referência super bacana. Ah, legal. A outra que eu tenho lá fora, que para mim é a SIGGRAPH. A SIGGRAPH definitivamente é uma feira que... SIGGRAPH, exatamente, que precisa ir. Definitivamente, tá? Tem que deixar no calendário aí. Essa também tem que estar. Só que é mais salgadinha, né? Essa é mais salgadinha. Entendi. E para a gente encerrar, Bione, um conselho para quem está querendo iniciar nessa área, o que você falaria para um jovem, ou até para um não tão jovem assim, né? Mas que quer iniciar nessa área, o que você falaria? Essa área toda, sabe, Marcela, ela depois que o Uno Oliveira, ele entrou, não tem mais essa área para ninguém. A gente agora vive a sombra dele, tá? Eu vi que ele entrou aí na live, tá vendo aí? Eu tô falando. Não, brincadeira. Assim, é uma área que exige muita resiliência. Eu acho que tem espaço, mas é uma dedicação. Você tem que olhar sempre para os dois lados. Você ser uma pessoa híbrida, saber tanto da parte técnica quanto da parte artística, vai fazer você estar à frente, né? Tentar entender que assim, a inovação ela vai estar presente, e para você inovar, você tem que sair de dentro daquele meio que todo mundo tá. Você tem que olhar outras coisas, você tem que viver outra coisa, você tem que se inspirar de outras áreas ali. Obrigada, muito obrigada, Bione. Agradeço muito você ter aceito aí o convite. Nada. Muito bom trocar uma ideia, né, com uma pessoa que está tão entusiasmado pelo que ele faz. Isso. Tem tanta energia, tanta emoção e amor, né, pelo seu trabalho, pelos efeitos visuais aí. Então, só agradecimento. O Brian já está aí, ó, falando tem que começar a live dele agora. Tá louco. O Brian tá louco. Calma aí, Brian. Ele já está indo para aí. E Uno, quero já te fazer um convite aí para fazer uma live aqui com a gente do MarHub. Fica um convite aí. O Bione só te elogiou, então eu quero ver mais, né, sobre seu trabalho e a gente bater um papo também. Mas, Bione, para a gente encerrar, as pessoas te encontram onde? Pode procurar no Digital Tech Art, @DigitalTechArt, que é o meu Insta ali, com certeza eles conseguem me achar. LinkedIn também, mas eu uso pouco. Então tá bom. Muito obrigada, agradeço muito. Pessoal, a live vai ficar salva aqui no MarHub, quem quiser assistir, depois no nosso canal no YouTube. Agradeço muito vocês a presença, estreando aí a live com o Pablo Bione. Obrigada. Beijo. Fica bem, obrigadão. Até a próxima. Tchau.